Olá, esse é o programa Papo Transparente, realizado por alunos do terceiro semestre do curso de jornalismo da Unipam. No programa de hoje, iremos discutir mais sobre o mundo LGBTQIA+, em especial sobre as pessoas transgêneros e suas carreiras. No dia 28 de junho de 1969, em Stonewall, nos Estados Unidos, iniciou-se uma rebelião que, ao longo das primeiras horas da manhã, gays, lésbicas e travestis e drag queens enfrentaram policiais e iniciaram a Rebelião de Stonewall, que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo. A rebelião teve duração de 6 dias e foi uma resposta às ações arbitrárias da polícia, que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova York. Esse episódio é considerado o marco zero do movimento LGBT, e por isso, em 28 de junho, comemora-se mundialmente o Dia Internacional do Orgulho LGBT, uma data para celebrar vitórias históricas, mas também para relembrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido. No Brasil, no final dos anos 1960 e início da década de 1970, ao mesmo tempo em que se perseguiam a liberdade sexual, inúmeras boates, bares, espaços de pegação e sociabilidade entre homossexuais, geralmente em guetos, surgiam e conviviam com a repressão do Estado nos lugares públicos. Contudo, foi em 1978, com o movimento organizado em São Paulo, o Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, que vários outros grupos foram organizados em diversas partes do país, assunto que até hoje é visto como um movimento social de luta pelo reconhecimento e pela visibilidade e também pelo respeito das diversidades sexuais e de gênero. No esporte, a neozelandesa Laurie Humbert fez a história nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, como a primeira mulher transgênero a participar da competição. Com 43 anos, ela participou da categoria feminina de levantamento de peso para pessoas acima de 87 quilos. Infelizmente, a neozelandesa não conseguiu se classificar para o arremesso de peso, surpreendendo a todos, pois ela era uma das favoritas para o pódio. Já no MMA brasileiro, a representatividade trans vem com o atleta Chris Macpher, o único homem trans dentro do MMA profissional atualmente. Formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais, líder da Escola de Artes Marciais Team Macpher e presidente do Instituto Macpher de Artes Marciais. O atleta conta mais sobre preconceito dentro do MMA e como se assumir transgênero impactou sua vida profissional e pessoal. Na minha vida pessoal, eu simplesmente evitei contato com as pessoas que eu via que se manifestavam contra de alguma forma ou não davam algum tipo de suporte, enfim. Mas na minha vida profissional isso começou lá atrás, lá quando eu assumi, porque a minha primeira namorada na época era uma pessoa da mesma equipe. E isso impactou muito. Eu participava de um projeto social e essa equipe, quando eu entrei, ela já era, se não me falha a memória, já era tricampeão mundial de Hapkido. É uma cidade que é pequeniníssima, que é a cidade onde eu nasci, Ervalha, que é uma cidade muito pequena. E nós viajávamos, nós fomos a campeonato sul-americano, brasileiro, mundial. Então tinha essa redoma em torno dessa equipe. Então quando eu comecei a namorar essa menina, que por sinal era mais graduada do que eu, ela tinha mais tempo, ela tinha na época, eu acho, uns 4 anos de diferença de treino com relação a mim. Então ela já tinha começado uns 4 anos antes. E quando esse namoro começou, isso causou muito burburinho, porque o projeto social ele acontecia em 3 cidades interioranas aqui de Minas Gerais. 3 cidades muito pequenas. E quando eu falo muito pequenas, eu tô falando de população a cerca de 10 mil habitantes. Então muito interiorana e, particularmente, Minas Gerais já tem uma cultura muito patriarcal, muito machista. E quanto mais reduzida a cidade, a gente acaba sofrendo um pouco mais com essas questões, né? E nessa época, o mestre responsável por esse projeto, ele começou a receber algumas reclamações de mães de alunas, dizendo que elas não queriam a minha presença na equipe, não queriam que as meninas treinassem comigo. E eu lembro que na época, para sanar o problema, eu fui expulso da equipe. Então, basicamente, eu fui expulso por estar namorando uma menina. Na época foi isso. Então começou ali. O primeiro problema que eu tive, então, basicamente foi dentro da minha carreira. Em termos de vida pessoal, não. Passaram-se os anos, eu cheguei a mudar de instituição, cheguei a treinar aqui em uma equipe daqui de Viçosa durante 5 anos e meio. Nunca sofri nada pontual com relação
a minha sexualidade. Até então também eu não tinha me descoberto como um homem trans, mas cheguei a namorar outras meninas e isso nunca foi um problema. E aí então eu cheguei a sair quando eu fundei a nossa escola de artes marciais, a Team Macfer, foi em 2016, eu já tinha saído dessa equipe. Isso contrastou com o período em que eu me descobri trans. O esporte pode refletir muitos anseios, até preconceitos que temos, como no caso do MMA. O esporte é extremamente machista até os dias de hoje, mas podemos ver além disso. Ele também pode transformar vidas. Com exemplos como o Chris e a Lauren, é que percebemos que está ocorrendo uma mudança social, onde se tem uma urgência de superar padrões, nesse caso o de gênero. E por fim, o atleta Chris Macfer dá algumas dicas para aqueles que querem seguir carreira no MMA. É muito complicado simplesmente dar uma mensagem de incentivo, quando na verdade nós temos um meio que ele não é nada motivador. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: tenha essa noção, se prepare para lidar com esse sistema que você vai se inserir nele, e isso independentemente do esporte que você escolher, isso independentemente da profissão que você escolher. Se embase, se instrua, busque conhecimento para você mesmo se proteger nesse meio, para que você mesmo tenha um arma suficiente para poder se manter nesse meio. E busque de alguma forma também plantar algo que vai intervir de alguma forma na sociedade. Não faça da sua existência algo vazio a ponto de você só fazer as coisas para você mesmo. Entenda esse sistema, se embase e atue nesse sistema. Então são esses 3 pontos. É de suma importância. Estude, trabalhe, corra atrás, acredite nos seus princípios, busque evoluir todos os dias como ser humano, porque isso é de suma importância. Cada um que evoluir vai trazer um impacto positivo para a sociedade que a gente tem hoje. E arraste isso. Arraste esse exemplo. Porque não adianta também você evoluir e não buscar levar isso para fora. Entende? A gente precisa mais disso. A gente precisa de mais pessoas que não tenham esse padrão neutro de ficar ali e se abster da opinião. Então, se eu fosse deixar um recado, seria esse. Façam isso. Peguem esses 3 pontos e tomem para a vida de vocês. No cenário político brasileiro, tivemos um grande avanço nas eleições de 2020, que teve 294 candidaturas de pessoas trans, sendo que 30 candidaturas coletivas e apenas 2 para a prefeitura e 1 para vice-prefeitura, das quais 263 são travestis e mulheres trans, 19 homens trans, 12 candidaturas com outras identidades trans. Contudo, dados recentes apresentados pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, revelam que cerca de 80% das pessoas trans não se sentem seguras para o exercício do mandato, diante das violências institucionais, simbólicas e psicológicas sofridas, sejam elas diretas ou indiretas. Em entrevista com a assistente social e vereadora Lins Robalo, da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, ela comenta sobre as dificuldades encontradas dentro da política por defender uma bandeira LGBTQIA+, sendo mulher trans. A maior dificuldade que nós encontramos na Câmara e na política é por levantar a bandeira LGBT e outras bandeiras minoritárias é justamente a política institucional entender que essas demandas que nós estamos trazendo para dentro do conjunto social de discussão da política local emergem também de necessidades de samborgenses, né, de eleitores e de cidadãos da nossa cidade. Então não são pautas particulares nossas, são pautas coletivas, são pautas da sociedade que precisam ser obviamente discutidas, pensadas dentro da seara política, refletidas dentro do contexto social, societário, da teia social e realmente levada a sério quando a gente pensa sobre política institucional para todos. A política não pode estar concentrada só na mão de homens brancos, cis, heteronormativos e da elite. A política institucional, a política que fala
do processo democrático, ela tem que entender as mulheres, ela tem que entender a presença das pessoas negras, das pessoas periféricas, dos trabalhadores, de quem está no dia a dia compondo a luta cotidiana do trabalho, a luta cotidiana da participação dentro da sociedade. A vereadora comenta sobre a importância do direito de ir e vir como indivíduos que os LGBTQIA+, dentro da política, e como ela se vê atuando no futuro. Eu costumo não me descrever em indivíduo. Eu sou um indivíduo dentro de uma coletividade. Esta coletividade, ela se vê dentro da política como algo realmente importante para o processo de transformação. Não tem como a gente dizer que a democracia é para todos se não há todas as representações dentro daquele espaço político. A mandata é isso. A mandata é um espaço coletivo, de decisão coletiva, de olhares coletivos que emergem a partir das nossas vivências dentro da sociedade e de quanto a gente consegue levar essa voz para dentro desse espaço político, efetivando a nossa presença. Como Lins Robalo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que acredita no social, que acredita no coletivo, que acredita na importância desses processos vivos na nossa sociedade, de um direito à cidade, de um direito a ocupar os espaços. E como eu me vejo futuramente, me vejo participando de ações amplas e maiores, das quais, ainda coletivas, elas representarão interesses da sociedade e conseguirão mudar outros espaços políticos. Fatores como englobar minorias dentro da política são extremamente necessários hoje em dia. O voto consciente que muito se fala nas últimas eleições não diz respeito apenas às propostas de políticos, e se isso vai trazer benefícios a nós mesmos, mas sim valorizar ou pensar na coletividade. Por isso, a nossa dica é: pesquise sobre os candidatos e cargos em questão. Pense em como tal candidato pode trazer benefícios para a sociedade, com suas propostas, assim como seu partido, para então chegar à conclusão que qual o mais apto para representá-lo e dar voz àqueles que mais precisam. Pelo 13º ano consecutivo, o Brasil lidera o ranking de países que mais matam travestis e transexuais, segundo os dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Só no primeiro semestre de 2021, 89 pessoas trans foram mortas no Brasil, sendo 80 assassinatos e 9 suicídios. Houve também 33 tentativas de assassinatos e 27 violações dos direitos humanos. A transfobia vem impactando muito na vida de Luca Machado, de 23 anos, atriz e produtora do documentário Intransitivo na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Há um ano, ela se descobriu travesti e desde então vem sofrendo ataques pela internet diariamente. Em entrevista, Luca fala que uma das principais vontades para o documentário é criar lugar de partilha entre os 8 entrevistados, que seja mostrado a verdade e a vivência de cada um e incitar a discussão sobre transgeneridade. Um dos maiores objetivos é combater as transfeias, que acontecem quando um ator cisgênero ocupa o lugar de um ator trans, fazendo a representação desse papel. Isso acaba gerando erros graves que violentam corpos trans, criando muitos estereotipos. E para aqueles que querem conhecer mais sobre o mundo LGBTQIA+, e entrar na luta junto a eles, deixamos algumas indicações de documentários e séries para você, ouvinte. A série Euforia, disponível na HBO, é uma das produções atuais que aborda com naturalidade assuntos relevantes, como o abuso de drogas e a descoberta da sexualidade e da identidade de gênero. O documentário Bicha Travesti acompanha o fluxo criativo e pessoal de Lin Quebrada. Cantora, performer e ativista trans, ela reivindica sua posição de mulher enquanto nega fazer cirurgia de mudança de sexo. E com isso, o programa Papo Transparente chega ao fim.
Agradecemos a você, ouvinte, e lembrando que as entrevistas realizadas para o programa foram de forma remota, seguindo todos os protocolos de distanciamento em razão da pandemia do Covid-19. O programa é realizado para a disciplina de Radiojornalismo 2, do curso de jornalismo da Unipampa, pelos alunos Leandro Oliveira, Ellen Streck, Joab Máxima, Natiele Paz, Chaevelyn Braga e Ingrid Duarte, sob orientação do professor Alexandre Rossato Augusti, com edição da aluna Ellen Streck. Obrigado e até a próxima.